Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Desde os primórdios dos tempos, a Lua, aquela guardiã prateada dos céus noturnos, tem exercido um fascínio irresistível sobre a humanidade. Suas fases cíclicas serviam como um calendário celestial, marcando o tempo para o plantio e a colheita, para festas e celebrações. Povos antigos criaram mitos e lendas, onde a Lua era uma deusa, uma mãe cósmica, uma força mística que influenciava as marés dos mares e os humores dos homens. O luar iluminou os primeiros contos de Ninar, inspirou as primeiras canções e foi testemunha silenciosa de amores eternos e tragédias épicas. Ao longo dos séculos, a Lua também desafiou mentes inquisitivas a desvendar seus segredos. Filósofos e astrônomos, desde Aristarco a Galileu, ergueram seus olhos e suas ferramentas para estudar aquele disco luminoso, desvendando suas crateras, seus mares secos e seu papel no grande teatro do cosmos. Cada descoberta foi um passo para compreender não só a Lua, mas nosso próprio lugar no universo. E então, chegou o dia em que o que parecia impossível se tornou realidade. Em 1969, os sonhos de milênios foram concretizados quando Neil Armstrong deu seu pequeno grande passo, marcando o solo lunar com a pegada da humanidade. A Lua, que por tanto tempo foi considerada inalcançável, tornou-se um marco de conquista e potencial, um lembrete de que, com coragem e inovação, até os sonhos mais elevados podem ser realizados. Mas a Lua continua a ser um símbolo de aspiração e mistério, e ela nos convida a sonhar, a refletir sobre nossas vidas e nosso lugar no cosmos. Que possamos sempre olhar para ela com o mesmo senso de maravilha e ambição que tem guiado nossos passos desde o começo dos tempos, e que a Lua continue a ser nosso farol, nosso desafio e nossa musa, enquanto traçamos nosso caminho pelas estrelas. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. Desde a década de 1950, a exploração lunar tem sido uma das fronteiras mais desafiadoras e fascinantes da corrida espacial. Através de uma série de missões realizadas por várias nações, o entendimento humano da Lua se expandiu significativamente. Nesse vídeo, veremos um resumo das principais missões lunares, desde as primeiras tentativas até os esforços mais recentes. Diferentemente do que a grande maioria das pessoas pensa, os Estados Unidos não foi a primeira nação do mundo a conseguir alcançar a Lua, com Neil Armstrong dando o seu famoso pequeno passo em 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem antes, já no final da década de 1950, a União Soviética já havia alcançado marcos impressionantes na exploração lunar. Nessa época, a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética estava em pleno andamento. A União Soviética já havia conseguido alguns feitos notáveis, como o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 1957. A missão Luna 2 foi uma continuação dos esforços soviéticos para demonstrar superioridade tecnológica e explorar o espaço. Essa missão fez com que a sonda Luna 2 tenha sido o primeiro objeto de fabricação humana a atingir outro corpo celeste. A espaçonave foi lançada em 12 de setembro de 1959, e 36 horas após o lançamento, em 13 de setembro de 1959, impactou a superfície da Lua a leste do Mar Embrium, uma vasta planície lunar de lava solidificada, perto das crateras Aristides, Arquimedes e Autolycus, o que foi anunciado com muito orgulho na Rádio Moscou. Ela foi a sexta nave espacial do programa Luna da União Soviética lançada para a Lua, onde as 5 missões anteriores falharam em seu objetivo de alcançar o nosso satélite natural. Os objetivos dessa missão eram basicamente 3, além, é claro, do objetivo principal, que era alcançar a Lua. O primeiro objetivo era impactar a Lua e demonstrar que uma sonda feita pelo homem poderia alcançar o nosso satélite natural. Ela também tinha objetivos de coletar dados sobre o espaço interplanetário durante a viagem e testar e validar tecnologias necessárias para futuras missões espaciais.
Antes do sucesso da missão soviética, os americanos estavam começando a acreditar que estavam progredindo na corrida espacial, e que embora a União Soviética pudesse ter foguetes melhores, os Estados Unidos tinham melhores sistemas de orientação, mas essas crenças foram questionadas quando os soviéticos foram capazes de impactar a Luna 2 na Lua. Na verdade, a Luna 2 não foi uma missão de pouso controlado, mas sim uma missão de impacto controlado, o que fez com que a sonda caísse intencionalmente em solo lunar. No momento do impacto, a sonda estava viajando a uma velocidade muito alta, resultando em sua destruição imediata. Todos os componentes e instrumentos da sonda foram destruídos, espalhando-se pela superfície lunar. A sonda carregava pequenas cápsulas contendo emblemas do Estado soviético. Estas cápsulas foram projetadas para se espalharem sobre a superfície lunar no impacto. Assim, a União Soviética deixou um marco simbólico na Lua, destacando seu sucesso. Como resultado dessa missão, a sonda demonstrou que era possível calcular e executar com precisão uma trajetória de impacto em um corpo celeste, além de testar com sucesso a comunicação por rádio entre a sonda e a Terra ao longo de grandes distâncias. A Luna 2 foi um marco histórico que não apenas demonstrou a viabilidade de alcançar a Lua, mas também teve um impacto significativo, tanto cientificamente quanto politicamente. Cientificamente, a missão abriu caminho para futuras missões lunares, fornecendo dados e experiências cruciais que seriam utilizados em projetos subsequentes, tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. Politicamente, a missão foi um triunfo propagandístico para a União Soviética, demonstrando suas capacidades tecnológicas avançadas e desafiando a liderança dos Estados Unidos na corrida espacial. Pouco menos de um mês após o sucesso da missão Luna 2, a União Soviética lançou a sonda Luna 3, em 4 de outubro de 1959. Sua missão era orbitar e fotografar a Lua. Ela foi notável por ter enviado as primeiras imagens do lado oculto da Lua, que nunca tinha sido visto pela humanidade. O processo de transmissão das imagens foi inovador, embora as imagens tivessem baixa resolução e qualidade devido às limitações tecnológicas da época. A Luna 3 transmitiu 29 imagens, das quais 17 foram úteis, mostrando cerca de 70% do lado oculto da Lua pela primeira vez. Essas imagens revelaram características topográficas desconhecidas, como vastas planícies e grandes crateras. Essas fotografias mostravam um terreno montanhoso, muito diferente do lado visível da Lua, e apenas duas regiões escuras e baixas, que foram denominadas Mare Moscoviense, ou Mar de Moscou, e Mare Desideri, ou Mar do Desejo. A razão para esta diferença entre os dois lados da Lua ainda não é totalmente compreendida, mas parece que a maior parte das lavas escuras que fluíram para produzir os mares se formaram sob a metade voltada para a Terra. Após completar sua missão e realizar algumas órbitas ao redor da Lua, a sonda foi realinhada em direção de volta à Terra, mas todo o contato com a sonda foi perdido. Acredita-se que a sonda tenha queimado na atmosfera da Terra após ser capturada pelo campo gravitacional de nosso planeta e ser atraída para ele. Nessa mesma época, os Estados Unidos responderam com os programas Pioneer, que tinham como objetivo realizar as primeiras imagens detalhadas da superfície lunar e na exploração da Lua. Após várias tentativas fracassadas das missões Pioneer, entre agosto de 1958 e dezembro de 1960, que enfrentaram vários desafios técnicos, porém foram muito importantes como desbravadoras na corrida espacial. Algumas dessas missões conseguiram sucesso e foram lançadas ao espaço, mas acabaram fracassando na tentativa de alcançar a Lua. A Pioneer 3, por exemplo, projetada para sobrevoar a Lua, contribuiu significativamente para a descoberta do segundo cinturão de radiação de Van Allen. A Pioneer 4, em 3 de março de 1959, meses antes do sucesso da missão soviética Luna 2, foi a primeira sonda dos Estados Unidos a escapar da órbita terrestre e a passar pela Lua a uma distância de cerca de 60 mil quilômetros, demonstrando a viabilidade das missões interplanetárias. As demais sondas Pioneer, entre as missões Pioneer 5 a Pioneer 9, foram projetadas para explorar o Sol, e não a Lua, fornecendo dados importantes sobre nossa estrela. Apesar das missões Pioneer 0, até a missão Pioneer 4 não terem atingido o objetivo principal que era chegar à Lua, em conjunto com as missões Pioneer 5 a Pioneer 9, elas representaram passos cruciais no caminho para a exploração do espaço profundo.
Elas não só forneceram dados científicos importantes sobre o espaço interplanetário, a radiação e a atividade solar, mas também estabeleceram uma base técnica e operacional para missões futuras, ajudando a NASA a desenvolver tecnologias e técnicas que seriam essenciais para as missões Apollo que eventualmente levariam os humanos à Lua e para as futuras missões de exploração do Sistema Solar. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. As missões Ranger foram uma série de missões espaciais lançadas pelos Estados Unidos na década de 1960. Essas missões foram projetadas para obter imagens de alta resolução da superfície lunar, testar a tecnologia necessária para futuras missões lunares tripuladas, e atingir a superfície lunar, como a sonda soviética Luna 2 havia feito em 1959. Antes mesmo do lançamento da sonda Ranger 1, em agosto de 1961, que teve uma falha no foguete e reentrou na atmosfera terrestre, sendo destruída, a União Soviética já havia colocado o primeiro astronauta em órbita da Terra, o russo Yuri Gagarin, lançando o país comunista mais um passo à frente dos Estados Unidos na corrida espacial. A Ranger 2 teve o mesmo destino de sua antecessora, e a Ranger 3, lançada em janeiro de 1962, deveria impactar a Lua e transmitir imagens durante a descida. No entanto, devido a um erro de navegação, a sonda passou a 36.800 km da Lua e entrou em órbita solar. Lançada em abril de 1962, a Ranger 4 foi a primeira sonda americana a alcançar a superfície lunar. Contudo, uma falha no computador de bordo impediu a transmissão de dados, resultando em um impacto sem coleta de informações. Sua sucessora, a Ranger 5, também falhou em sua navegação com destino à Lua. A Ranger 6, lançada em janeiro de 1964, foi um avanço significativo. A sonda alcançou a Lua, mas uma falha no sistema de câmeras impediu a captura de imagens durante a descida. Finalmente, a sonda Ranger 7, lançada em julho de 1964, foi a primeira de sucesso completo. A sonda transmitiu 4.308 imagens de alta resolução antes de impactar a superfície lunar no Mare Cognitum. Essas imagens foram vitais para escolher locais de pouso para as futuras missões Apollo. Lançada em fevereiro de 1965, a Ranger 8 também foi um sucesso. A sonda capturou 7.137 imagens detalhadas antes de colidir com a Lua no Mar da Tranquilidade, fornecendo dados importantes sobre a região que posteriormente seria o local de pouso da Apollo 11. Finalmente, a Ranger 9, lançada em março de 1965, foi a última missão da série, e foi igualmente bem-sucedida. A Ranger 9 transmitiu 5.814 imagens da cratera Alphonsus antes de impactar o solo lunar, ajudando a refinar o entendimento sobre a geologia lunar. Após o sucesso da Ranger 9, a União Soviética lançou 19 sondas entre abril de 1965 e dezembro de 1968, sendo que desse total, apenas 7 delas tiveram sucesso, sendo que a missão Luna 9 marcou um momento histórico na exploração espacial ao realizar o primeiro pouso suave na Lua, ou seja, ela não impactou o solo lunar como as missões americanas e soviéticas anteriores, mas sim pousou suavemente na superfície lunar. Isso foi um avanço crucial para futuras missões lunares e interplanetárias. Enquanto isso, dentro desse mesmo período, os Estados Unidos lançaram 14 missões à Lua, e 10 delas obtiveram sucesso, uma taxa de sucesso bem maior que a concorrência soviética. A essa altura, os Estados Unidos pareciam já estar ultrapassando a União Soviética na corrida espacial. Nesse período de pouco mais de 3 anos, a missão Lunar Orbiter 1 da NASA é amplamente considerada uma das mais bem-sucedidas com destino à Lua.
Lançada em agosto de 1966, esta missão desempenhou um papel crucial na cartografia da superfície lunar e na identificação de locais de pouso para as futuras missões Apollo. Konstantin Tsiolkovsky, que viveu entre os anos de 1857 e 1935, foi um cientista de foguetes russo e soviético pioneiro na astronáutica, que embora não tenha vivido os primeiros anos que deram a largada para a corrida espacial a partir da década de 1950, destacou-se em seu trabalho teórico sobre a exploração espacial e a propulsão de foguetes influenciaram profundamente os desenvolvimentos posteriores. Tsiolkovsky é amplamente considerado um dos fundadores da cosmonáutica teórica, e suas equações de foguetes são fundamentais para a engenharia de foguetes, até mesmo nos dias atuais. Entre os anos 1950 e 1965, vários cientistas e engenheiros desempenharam papéis fundamentais no desenvolvimento de foguetes e sondas lunares. Wernher von Braun, um engenheiro aeroespacial alemão que liderou a equipe que desenvolveu o foguete V-2 para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, foi uma figura central no desenvolvimento de foguetes nos Estados Unidos após a guerra, trabalhando no Programa Espacial dos Estados Unidos e também para o Exército Norte-Americano. Von Braun é uma figura altamente controversa, amplamente vista como alguém que escapou da justiça por seus crimes de guerra nazistas devido ao desejo dos americanos de derrotar os soviéticos na Guerra Fria. Por outro lado, ele também é às vezes descrito por outros como o pai das viagens espaciais, e o pai da ciência dos foguetes, bem como o pai do programa lunar americano. Sergei Korolev foi um engenheiro soviético e o principal arquiteto do programa espacial soviético. Ele é muitas vezes referido como o pai da tecnologia espacial soviética. Ele liderou o desenvolvimento do foguete R-7, que lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, e a espaçonave Vostok, que levou Yuri Gagarin ao espaço. A corrida espacial, um período de intensa competição tecnológica e científica entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, teve início na década de 1950 e alcançou um de seus momentos culminantes com o programa Apollo da NASA, o qual levou o homem a pisar na Lua pela primeira vez. Este período não só transformou a exploração espacial, mas também teve impactos profundos na ciência, tecnologia, política e cultura. Embora a corrida espacial tenha sido impulsionada pela rivalidade da Guerra Fria, seu legado transcende essa era de tensão. Os programas espaciais estabeleceram as bases para a exploração contínua do espaço, incluindo missões a Marte, exploração de asteroides e a busca por vida em outras partes do Sistema Solar. Além disso, as tecnologias desenvolvidas para a exploração espacial encontraram aplicações em áreas tão diversas quanto a medicina, telecomunicações e meteorologia. Ficamos por aqui na parte 1 desse vídeo sobre a história das missões à Lua, e no próximo vídeo, veremos o período que compreendeu a chegada do homem à Lua e os tempos atuais, onde estamos nos preparando para voltar à Lua com a missão Artemis. Agora, deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu explico o que é o espaço-tempo, termo cunhado por Einstein e presente em sua teoria da relatividade. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.